esse projeto, né, que, assim, foi numa empresa que eu trabalhei, ele era uma consultoria, e, assim, o projeto começou super bem, com escopo pequenininho, bem definido, organizado, daqui a pouco ele foi crescendo, foi chegando gente, foi entrando pessoal, simplesmente quando a gente viu, assim, o projeto que era para ser feito em 4 meses e dava tempo, ele se tornou algo que a gente precisava entregar para ser produção, ele era para ser um MVP mesmo, para testar, para ver a funcionalidade, e aí ele precisava ir para produção, e ele foi crescendo, 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 e a gente não sabia mais, assim, chegou um ponto que a gente chegava, entrava na reunião e dizia assim, vamos vender miçanga na praia? Vamos vender nossa arte na praia? Porque a gente não sabia mais para que lado correr. Então, assim, foi com certeza um gigante, assim. E é isso, o MVP, quando começa a crescer e de forma descontrolada, a gente só quer pensar em vender arte na praia, assim, chega um ponto que é isso, assim. Muito bom. E em que momento você acha que, pegando aí o exemplo de algum deles, você acha que as coisas começam a sair do controle, né? Porque você falou um pouco sobre, no início, ele começar bem definido, redondinho. Em que momento você acha que as coisas podem começar a se perder dentro de um projeto? Então, vou pegar como exemplo esse, né, específico desse projeto. O que aconteceu ali muito, né? A gente começou com um escopo, a gente tinha definido uma equipe que ia trabalhar, nós tínhamos o que a gente deveria fazer. Precisamos pegar essa funcionalidade que está hoje numa planilha e transformar num sistema web. Beleza, escopo fechado, time fechado, o time ali era para ser com desenvolvedores juniores, então era para o pessoal ter essa primeira experiência trabalhando num projeto, né, com toda a estrutura de projeto, né, de produto ali que ia ser entregue. Chegou um ponto que o pessoal começou a ver que era um produto que tinha muita potencialidade, e aí o pessoal começou, mas vamos colocar tal coisinha, vamos fazer aquele puxadinho, vamos tal coisinha, vamos adicionar, né? Quem sabe essa funcionalidade, quem sabe coisas que não estavam definidas no início, coisas que eram, né, simplesmente a mais de tudo que a gente tinha pensado, e o prazo que era bom continuava o mesmo. O prazo que a gente tinha para entregar era o mesmo. Então, é nesse ponto que a gente começa a ver, assim, quando o pessoal começa a ver que o projeto tem muita potencialidade e começa a pedir o puxadinho. Aí vem um puxadinho daqui, vem um puxadinho dali, e aí daqui a pouco simplesmente o MVP vira aquele monstro que a gente não sabe mais para onde correr, o que fazer, como entregar, e a gente tem que entregar. É assim. Então, é exatamente nesse ponto. Quando começa o puxadinho, quando o pessoal começa a ver o potencial daquele MVP e começa a pedir os puxadinhos sem aumentar aquele prazo, que eu acho que é um ponto extremamente crucial no desenvolvimento. E me corrija aí se eu achar que eu estou errada. Isso eu acho que é uma falha que não acontece só em times juniores, assim, né? Isso acontece até em times mais experientes, mais estruturados. Que momento você acha que até os times que são mais estruturados escorregam aí, a coisa começa a perder a mão? Assim, acho que hoje em dia, a gente falar em MVP, a gente sempre pensa assim, não, a gente vai fazer um MVP que tem que entregar valor. Então, o MVP, ele precisa sempre chegar, a gente tem que saber qual é o nosso público, né, para quem que a gente está fazendo esse nosso produto, e o que a gente quer que esse público receba no final, que valor a gente quer entregar. Então, a gente começa, né, independente da senioridade do time ali, a gente começa com isso, público e o que a gente quer entregar. Só que quando é um time um pouco mais senior, né, tem uma senioridade um pouquinho mais alta, a gente sempre fica naquela ideia, tipo, mas a gente consegue botar a tal funcionalidade, vai ficar mais legal. Mas se a gente colocar, fizer aquele puxadinho, vai ficar legal e não vai aumentar muito o tempo de entrega. Só que quando a gente vê, dependendo do tamanho do time, e todo mundo começa a ter uma ideia aqui, uma ideia ali, quando a gente vê, aquele escopo inicial que ia entregar valor para o nosso público, ele já cresceu tanto, porque a gente quer experimentar uma coisinha nova, a gente quer adicionar uma coisinha que vai trazer valor. Só que ele começa a crescer, e quando a gente vê, a gente nunca entrega. E a gente quer entregar o melhor, e claro, a gente tem que entregar o melhor para o nosso público, com certeza a gente tem. Só que a gente tem que saber exatamente o ponto onde a gente tem que dar aquele corte, tipo, não, eu preciso que vá para teste, eu preciso que o meu usuário veja se aquilo ali mesmo que ele quer, e a gente pare de fazer esse a mais. Então, assim, acontece com time junior, ainda tem aquele, vamos experimentar, sabe, quer descobrir muita coisa. Quando é sênior, ele já experimentou muita coisa, sabe que vai levar pouquinho tempo para fazer e quer adicionar. Então, são níveis diferentes, né, de senioridade, mas com o mesmo espírito de, vamos colocar mais um pouquinho? Vamos testar mais um pouquinho? E aí, quando a gente vê que aquele MVP já não é mais um MVP, ele já é um super
um super produto e nunca foi para produção, nunca foi ser testado pelo usuário, o que deve ser feito o mais rápido possível sempre. Legal. E aí você comentou ali sobre um ponto que é o querer agregar valor, né? Você acha que, para além desse desejo de agregar valor para o seu cliente final, o que normalmente leva a esse excesso de engenharia? Assim, o que mais passa na cabeça de um time de desenvolvimento para chegar nesse excesso de engenharia? Que outros desejos, para além do valor, você acha que são potenciais ali, problemas dentro de um processo de Sim. criação? Bom, eu acho que a questão do over-engineer, muitas vezes, aí independe da senioridade, né? Pode ser desde o júnior até o especialista. Então, às vezes, quer fazer, assim, o melhor possível. E, realmente, a gente tem que entregar o melhor possível. Só que, às vezes, esse melhor possível é demais para aquele MVP. Vamos pensar nesse projeto que eu comentei ali no início, que era para fazer exatamente um sistema web a partir de uma funcionalidade que já era em planilha Excel. Não tinha por que a gente vir com uma estrutura gigantesca e trabalhar, sei lá, colocar esse projeto na AWS, fazer, sabe, pensar em computadores, uma estrutura gigantesca para um projeto que ele podia muito bem, cabia e coube dentro de uma estrutura do Firebase, por exemplo, que é ali dentro de uma estrutura que é pequena, e é escalável, que ela fica num contexto até gratuito. Então, não tem por que a gente vamos pegar as melhores tecnologias para colocar nesse projeto. Não tem porquê, sabe? É só, talvez, porque eu estou mais acostumado. Sim, mas será que esse tempo mais acostumado não é muita coisa para um projeto que ele é para ser pequeno? Ele é para ser enxuto, ele é para ser simples, ele é para ser entregue da forma mais rápida possível. Então, esse é o ponto, assim, desse over-engineer. Às vezes a gente já está acostumado com projetos tão grandes que quando a gente vem em um projeto menor, que é para ser um MVP, que é para ser pequeno, que é para entregar valor rápido, a gente não consegue reduzir e pensar pequeno. Então, assim, pensar pequeno no sentido de estrutura mesmo, de arquitetura, pensar ali simples, pensar rápido para fazer essa entrega. Então, a gente tem que conseguir achar o valor que o nosso público precisa e quer receber, né, que a gente vê ali que vai entregar esse valor, junto com uma arquitetura que esteja alinhada com esse MVP, pensando em vamos entregar valor de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma que não precisa ser tudo gigantesco, porque ele é para ser pequeno, ele é para ser ali focado naquele entregável ali. Então é muito isso, assim, esse over-engineer acontece muitas vezes porque a gente está acostumado com uma estrutura e a gente não quer sair dessa estrutura. E às vezes a gente precisa, assim, sair para uma coisa mais simples e pequena que vai atender. Então esse é o ponto. E acho que essa é uma habilidade que o desenvolvedor ele não pode perder do radar ao longo da trajetória dele, né? Essa habilidade de pensar de maneira mais prática, objetiva, né? Que às vezes a gente vai, conforme a gente vai galgando uma senioridade, a gente vai tendo projetos mais complexos e maiores, né? Então, quando a gente esbarra talvez em uma entrega rápida, a gente tem que cuidar para não perder essa habilidade de conseguir pensar de maneira objetiva, prática e mais imediata para entregar, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma das habilidades mais importantes. Conforme a gente vai subindo na senioridade, a gente tem que continuar pensando simples também, pensando direto, né? Tem que conseguir pensar de uma forma que não tem porquê, sabe? Colocar um canhão, às vezes, para uma formiguinha, sabe? Não precisa. A gente pode ser mais simples, vamos devagarinho, vamos com tecnologias mais simples. E hoje em dia, assim, se a gente for ver, né, agora que a gente tem, nesse último ano que está esse boom de inteligência artificial, que a gente tem uma facilidade gigantesca para codar, para poder entregar coisas mais rápidas, a gente igual tem que ter muito claro que não interessa a gente, né, não importa que a gente vai conseguir entregar mais rápido, a arquitetura, ela continua sendo um ponto importante no sentido de entender o tamanho do projeto que eu vou entregar e esse valor. Então, não é só porque eu vou ter uma ajuda de uma IA para codar muito mais rápido, né? Uma coisa que eu iria entregar em 4 meses, vou entregar em 1 mês. Mas não tem por que eu fazer igual, fazer uma coisa gigantesca se o valor não vai estar agregado, sabe? Eu preciso cortar, eu posso entregar mais rápido com um escopo pequeno, definido e que agregue valor. Boa, legal. Existe hoje algum critério que você usa, que enfim, o seu time usa hoje, para vocês decidirem ou não o que entra, o que não entra, o que faz sentido? Existem algumas perguntas que vocês fazem, né, para entender se aquilo ali cabe ou não dentro de um projeto? Existe algum critério? Existe alguma metodologia ou é algo de bom senso ali do time, com base no que vem de pedido? Assim, pensando muito em MVP,
eu não tenho uma metodologia, né? Nunca apliquei assim, vou criar essa metodologia, tem perguntas certas ou não. Não vou muito por aí. É muito pensando sempre tentando buscar esse equilíbrio entre público e valor que eu quero entregar. Trazendo um exemplo fora, acho que de que muitos aqui talvez não tenham esse contexto. Vamos pensar num produto que seja para um agricultor familiar, por exemplo. Né? Agricultura familiar, uma pessoa que trabalha lá no campo e que está iniciando na tecnologia. Se eu for ver para esse público, eu tenho que pensar específico para esse público. O que eu vou fazer de MVP para esse público? Porque é um público que talvez o acesso dele à tecnologia seja muito mais limitado. É um grupo que ele usa um celular, mas ele usa para usar um WhatsApp, às vezes para um Facebook, para ver as atualizações da família, mas é limitado a isso. Então, não adianta eu querer vir com um produto que tenha animações gigantescas, que saia tudo pulando na tela, que saia, sabe, aquela coisa enorme, aquele MVP que é lindíssimo, mas ele não é funcional, ele não é prático para esse público. Então, não é bem uma metodologia, mas é muito entender e ter esse olhar para o meu público, para saber quem é, né, a pessoa que vai receber esse meu MVP, para entender o contexto dela e aí, então, conseguir começar a cortar e entender até onde eu posso ir. Então, para esse público de um agricultor familiar, eu tenho que pensar que talvez ele precise de uma tela que botões muito maiores, porque ele vai ter, né, ele está no olho do sol, então eu tenho que pensar no contraste desse aplicativo, eu tenho que pensar que o botão tem que ser maior, porque ele vai ter talvez dificuldade de apertar uma tecla, porque ele está com uma luva, ele está com EPI, ele está com alguma coisa. Então, é muito mais focar nessa relação entre público e o que eu preciso entregar, e aí sim conseguir cortar elementos, do que ter uma metodologia fechada. Então, às vezes, a gente só entendendo o contexto do nosso público, a gente consegue entender até onde a gente pode ir com o nosso MVP. Não é simples, não é fácil, é algo que a gente só vai conseguir fazer com o tempo, a gente erra muito, com certeza, né? Mas aí, a cada projeto que a gente vai errando, a gente vai conseguindo encontrar, tipo, não, peraí, aqui eu tenho que fazer tal coisa, aqui eu preciso cortar assim. Então, às vezes a gente consegue cortar cadastros, a gente às vezes vai fazer um MVP, coloca tudo quanto é cadastro possível e imaginável naquele projeto. Será que precisa mesmo? Será que meu cliente ele precisa de tanto cadastro, de tanta coisa, sabe? Então, é muito assim, é entender o que é básico para aquele app funcionar, para aquele produto MVP funcionar. E aí, a partir daí, juntar com o que o cliente precisa. Boa. Agora eu acho que eu vou numa polêmica ali para a gente começar. Bom, primeiro só deixar um parênteses aqui, pessoal, se vocês já tiverem alguma dúvida sobre o tema, quiserem fazer alguma pergunta, pode ir colocando aqui no chat, tá? E aí a gente vai intercalando aí as perguntas, ou se vocês também quiserem abrir o microfone, trazer um pouco da realidade de vocês, contar, aí fiquem super à vontade. A ideia aqui é ser uma troca. E pensando, né, em otimização, ali, em priorização, o que você otimiza primeiro? Entrega, manutenção, escala? O que para você, quando você vai pensar ali, tem que ser uma prioridade? Ou se você pudesse, talvez, ranquear aí as três, o que é uma prioridade para você? Eu acho que, para mim, a questão da entrega é um ponto extremamente importante, porque eu preciso que o meu público teste rápido, eu preciso que ele pegue o meu produto e entenda se é aquilo ali que ele precisa. Então, acho que, para mim, seria priorizar a entrega. Depois é a manutenção, porque eu preciso ser muito gentil com o eu do futuro, porque sou eu que vou ter que depois dar manutenção nesse meu sistema, então eu preciso também pensar nisso. Não adianta eu entregar um MVP que talvez o meu cliente ame de paixão, comece a usar, e aí depois eu preciso fazer manutenção e não consigo entender nada do que está naquele código. Então eu preciso priorizar isso, e depois a escala. Por que eu coloco até a escala como último? Porque a escala a gente consegue mexer de uma forma ou de outra. Se precisar, a gente reescreve algumas partes, se precisar, a gente migra algumas partes do sistema por baixo, sem o cliente ser afetado com isso. Então, eu preciso fazer isso. Eu preciso que primeiro o cliente teste, porque às vezes eu posso estar pensando uma coisa e não é aquilo que o meu cliente quer. Pode ser que o meu público simplesmente não goste daquilo que eu fiz. Não é aquilo que ele esperava, eu preciso ter esse retorno rápido. Então, e essa a proposta de um MVP, é a gente poder colocar ali tudo que a gente acha que faz sentido para o cliente e botar ele a testar. Né? Por isso que ele é classificado como MVP. Então, para trazer esse valor. E aí depois a gente pensa na manutenção, porque a gente quer sempre que o MVP ele escale, a gente quer que ele cresça, ele quer que ele vire realmente um produto. E depois da escala,
aí a gente vai organizando depois. Boa. E nem sempre você vai desenvolver esse projeto sozinha, né? Às vezes você vai ter pares, enfim, às vezes vai ter uma outra liderança dentro desse time, né? Como que você acha que esse contexto do time, ou a divisão de tarefas mesmo, né, dentro dessa construção, ela pode influenciar nas decisões, né? O que é importante que esse time esteja alinhado, ou o que o desalinhamento pode, né, pode ocasionar ali para você? O que você entende sobre ter um time operando ali quando você está construindo um projeto assim? Bom, eu acho que um MVP, diferente de um produto já, assim, um produto enterprise que já está sendo produzido há muito tempo, ele precisa ter uma coesão do time muito grande. E por que eu digo isso? Porque o MVP, ele é para ser o time inteiro pensando do início ao fim, né? Então, nesse ciclo de entrega. Então, eu preciso ter ali o designer, eu preciso ter a pessoa de produto, eu preciso ter os desenvolvedores, eu preciso ter, se for TQA, se for, né, todos os papéis, eles têm que estar muito bem coesos e muito bem alinhados para esse MVP conseguir caminhar, fazer todo esse ciclo de uma forma coesa. Então, porque um MVP, ele precisa que tenha decisões rápidas. Então, ele precisa que, depois que o escopo está definido, eu preciso que o time de desenvolvimento pense em que vai usar de stack, que vai usar de tecnologia, para então poder começar a desenvolver. Eu preciso que o designer entenda o escopo e já comece a pensar na solução, fazer discover, que seja. A pessoa de produto tem que estar junto, pensando em tudo isso de uma forma muito coesa. E se o time não está coeso, a gente começa a ter cada um querendo uma decisão para um lado, e aí começa a ter o problema e começa a surgir os MVP monstro. Porque aí vem digamos assim, vem o desenvolvedor, eu vou fazer essa coisinha aqui porque vai agregar valor. E não fala para o time, não traz isso para o time nem sabe, quando vê já tem aquele puxadinho. Aí vem o design e diz, mas eu vou botar aqui esse botão diferente porque eu acho que vai fazer sentido, e o time nem sabe, daqui a pouco a gente vai bater, né? E vem o QA querer bater o que foi desenvolvido com o designer e tem um botão a mais. Não, como assim? De onde surgiu isso aqui? Nunca foi discutido. Então, se o time não tiver coeso, o MVP começa a crescer de uma forma desenfreada, a gente perde aquele objetivo do escopo e quem é o valor que a gente quer entregar. E aí, simplesmente, lá no final, a gente não consegue. Ou a gente não vai entregar um MVP legal, ou o nosso prazo vai estourar e a gente vai querer vender miçanga na praia, nossa arte na praia, porque vai estar todo mundo enlouquecido, né? Ou, assim, a gente vai ter um produto totalmente que o cliente vai pegar aquilo ali e não vai ser o que ele queria, porque o time não estava coeso. Então, no MVP, especificamente, quando é um MVP, o time precisa trabalhar e todo mundo na mesma direção, senão não vai funcionar. Chegou uma primeira dúvida, Léo. Sobre um projeto front-end, como você estrutura as pastas do projeto quando ele começa a crescer e ficar com componentes, hooks de várias entidades misturadas dentro das pastas? Dá uma estrutura flat, padrão, costuma separar por domínio, feature. Ele está sofrendo ali com alguns projetos pessoais. Então, assim, a gente tem que ter muito claro o que é um MVP, tá? Inicial, assim, eu acho que é um ponto importante. Um MVP, ele é para ser algo que é simples, né, que entregue valor, não quer dizer que seja simples. Ele pode ser muito complexo, mas ele precisa entregar valor de uma forma rápida. Inicialmente, a estrutura de pastas, principalmente do front-end, vai ser meio bagunçada, assim, sabe? Porque a gente está ali fazendo alguns testes, a gente vai fazer telas e vai criar outras, né? Vai criar componentes, vai criar hooks, vai ficar meio confuso mesmo. Só que vai chegar um ponto que tu vai entregar teu MVP para o teu cliente poder testar, e aí tu vai ter que parar e fazer, não, agora eu vou arrumar o meu front-end, a minha estrutura de pastas. Então vai ter que ter um corte ali de parar realmente e arrumar. Só que nesse ponto, geralmente, o MVP ele já está virando um produto. Então ele já deixa de ser aquele mínimo, tu já conseguiu validar o que tu queria, já conseguiu validar a tua ideia com teu, né, o valor que tu está entregando para o teu cliente, e aí ele já começa a se tornar um produto. E aí tu começa a ter uma estrutura de pastas mais organizada, porque tu já consegue ter uma visão mais a longo prazo, mais a médio e longo prazo. Porque o MVP, por mais que tu tenha um escopo, né, fechado, definido, tu não tem uma visão a médio e longo prazo de tudo que tu vai colocar de feature nele no futuro, que quando ele se tornar um produto. Geralmente no MVP tu vai ter 1 ou 2 features, e aí dali é que tu vai testar se aquilo ali funciona com o teu cliente, se entrega valor. E aí depois aquilo vai começar a surgir essas pastas, essa confusão e essa organização que vai ser necessária. E assim, se vai ser por
por módulo, se vai ser por componentes, aí é uma estrutura muito pessoal, ou se for um time, tem que ser alinhado com o time, qual é a melhor estrutura possível, mas sendo um projeto pessoal, vê aquela que tu sente mais confortável pensando no Matheus do futuro. Eu acho que o Matheus do futuro tem que olhar para trás e ver, sabia que eu ia precisar dessa pastinha aqui. Então, não é simples, tá? É uma coisa que demora, a gente só vai pegando com o tempo, e tu vai ter que ter esses momentos de parar e reorganizar. Isso aí principalmente no front-end, é quase impossível não ter que ter essas paradas, assim, para poder reorganizar a pasta. É incrível como o front-end, assim, não precisa muito para virar um caos. Não precisa nem um pouco. Boa. E como que você acha que a gente pode evitar que o time complique mais do que precisa, né? Assim, o próprio time se deixar levar ali por esse excesso, né? E você acha que é uma responsabilidade conjunta ou só da liderança de um MVP entender o que fica, o que não fica? Você acha que é importante as pessoas terem esse papel construtivo ou deixar realmente centralizado esse julgamento do que ter ou não ter para a coisa não se perder e criar uma proporção maior do que precisa? Eu sou muito da ideia de que o time tem que estar coeso e tem que ser uma decisão em conjunto, né? De pelo menos daqueles pontos principais do que vai entrar, do que não vai entrar. Só que se chega um momento em que sempre vai ter uma pessoa que vai estar numa posição mais de liderança, né? Pode ser que não seja formal essa liderança, pode ser que seja, né, uma liderança que surja durante o desenvolvimento do MVP, mas sempre vai ter essa pessoa. E aí pode chegar um momento em que o time está tão empolgado de querer colocar tanto puxadinho, sabe? Tu vê que começa a sair muito do escopo, essa pessoa vai ter que ter a responsabilidade de vir e dizer, não, gente, espera aí. A gente tem que... É muito legal, a gente quer fazer tudo isso, vamos colocar aqui nosso roadmap, vamos botar nosso backlog, mas vamos parar aqui porque a gente precisa entregar alguma coisa. Então, sempre vai ter, por mais que as decisões sejam em conjunto, sempre vai ter que ter uma pessoa que vai chegar ali e vai dizer, não, gente, espera aí. A gente precisa entregar até aqui, né? Daqui já está um pouquinho além, então vamos deixar como backlog. Essa pessoa pode ser pessoa de produto, pode ser um tech lead, pode ser um desenvolvedor, pode ser um designer, mas é aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, não, aqui não dá mais, sabe? A gente tenta priorizar tudo em conjunto, mas chega um momento que está todo mundo tão empolgado, assim, tem que ser alguém que chega assim, não, aqui deu, vamos lá, e vamos pro próximo. Boa. E como você acha que é conectar essas decisões técnicas com o objetivo do negócio, né? Porque eu acho que é muito comum o cliente, né, do produto ali entender que é tudo muito simples, né? Ou até os próprios pedidos, né? Eu acho que a gente vai até um pouco para além do desejo, né, do desenvolvedor de colocar mais, entregar mais, mas até o desejo do próprio consumidor final, digamos assim, né? E para quem é leigo, às vezes, mas é só trazer mais um botão, mas é só colocar mais um campo, né? Como se fosse realmente algo muito mais prático, né? Então, como que a gente consegue conectar aí, né, o desejo, né, desse consumidor final ou de um stakeholder, enfim, com o objetivo do negócio, a decisão técnica, né? Como que é dizer não vamos colocar só um botão, porque não é só mais um botão, né? Como que é essa estrutura dentro dos bastidores? Então, eu vou trazer de novo o exemplo desse projeto que eu falei que, né, que a gente queria vender arte na praia, assim, no final, de tão gigante que ele ficou, porque eu acho que é um caso bem clássico disso, de é só mais um botão. Então, como era uma aplicação que era no Excel, que a gente precisava transformar em web, ela tinha algumas funções de cálculos que eram um pouco complicadas, mas que no Excel, como o pessoal só conectou um plugin, era muito simples, porque o pessoal foi lá, entrou no marketplace, né, do Excel, buscou aquilo ali, aquela feature, e estava funcionando. A partir do momento que a gente queria pegar essa planilha e transformar no sistema web, a gente tinha que entender essa feature que estava ali de terceiros para poder incorporar no nosso projeto. E aí era muito engraçado, porque muitas vezes o cliente dizia assim, mas é só vocês buscarem, tá ali, ó, tá pronto, é só vocês colocarem o mesmo botão que ele vai fazer o cálculo para vocês. E a gente dizia, não, mas não é assim, isso aqui funciona no Excel, a gente está fazendo um outro sistema, é outra estrutura, é um sistema próprio, que a gente está... Não, mas é só buscar, sabe?
Então, eu acho que esse é o ponto, assim, que era um sistema, é um sistema, porque ele tá, ele tá rodando, eu acho, eu espero. Depois de tanto trabalho, eu espero que ele esteja rodando aí. Mas ele é um sistema que ele traz uma funcionalidade que para o usuário fica simples, que é para fazer um cálculo, só que por trás ele tinha todo um cálculo muito complexo que a gente tinha que entender de fórmulas matemáticas que não era só mais uma regra de três, era muito além. Então e para o usuário era um botão. Ele faz um botão, ele faz um cálculo aqui. Então, fazer esse equilíbrio, assim, ter essa conversa com o cliente é muito complicado. Porque às vezes, porque exatamente como tu falou, às vezes o cliente só vê, é só mais um botão. E a gente tem que conseguir mostrar para ele que a gente precisa de um tempo para poder entender aquela funcionalidade, incorporar ela no nosso sistema, de forma que ele vai, de novo, se tornar só um botão, mas que teve todo um pensamento por trás que leva tempo. Então, e eu acho que no MVP, ainda mais, né, tem que ser muito mais focado a conseguir ter essa transparência com o cliente o máximo possível. E quando é um negócio que está ali, né, tem prazos, tem entregas, a gente tem que conseguir ser o mais transparente possível em todos os passos daquele MVP, para não criar falsa expectativa, para não frustrar o time, que eu acho que isso é muito importante, senão a gente começa a ter que ficar cortando muita coisa, o time vai ficar, né, frustrado, que aí não vai conseguir entregar tudo aquilo que queria. Mas é esse equilíbrio, assim, e é difícil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. E, na sua opinião, o que é mais complexo quando você está construindo? Fazer tudo do zero ou pegar sistemas, plugins, enfim, coisas externas que já existem para construir? Assim, o que, na sua opinião, é mais difícil? Fazer tudo Nossa, do assim, zero ou integrar com o que já existe? Porque você falou que existe esse desafio quando tem algo externo ou que já existe, que é a pesquisa, a busca, enfim, né? E eu, assim, um pouco mais leiga no assunto, eu falo, gente, mas eu vi que tem API aberto, não é só colocar lá? Não é só um né? Ctrl-C, Ctrl-V? É. O que para você nessa construção talvez simplifica ou dificulta um pouco mais? Esse período Eu de acho que, estudo, né, dentro do exato. cronograma? Eu acho que os dois têm as suas complexidades, tá? Quando tu começa do zero, dependendo do que for ser construído, pode ser que o escopo inicial ele não entregue aquele valor que a gente está esperando, né? Porque a gente pode imaginar que vamos fazer, né, entregar um determinado valor, a gente monta um escopo e quando a gente chega no final vê que aquilo a gente não conseguiu atingir. Porque a gente está começando do zero, a gente vai ter que fazer toda a pesquisa, a gente vai ter que entender como é que vai ser construído. Quando tu pega algo, né, que já tem um caminho andado, e aí tu vai começar a criar, tu pode esbarrar nessas complexidades, tipo essa funcionalidade do Excel. Então, já existia funcionalidade, a gente sabia que funcionava, só que era de terceiros, a gente não tinha acesso ao código daquele específico, então a gente teve que ir atrás. Então, a complexidade, nesse caso, era a gente conseguir encontrar ou uma API que nos atendesse, ou algum software aberto, algum lugar que nos explicasse qual era aquele cálculo, porque muitas das coisas que a gente pluga ali no Excel, a gente não tem acesso ao que ela está fazendo por baixo. Então, o desafio nesse caso era a gente conseguir replicar um comportamento de terceiros sem acesso ao que aquele terceiro estava fazendo. Então, os dois têm complexidades, né? O do zero exatamente é isso, a gente conseguir entender se a gente vai entregar realmente valor, né? Porque a gente pode ser que a gente chegue no final e diga, tá faltando. E quando já tem alguma coisa, entender se a gente vai ter acesso a essa alguma coisa para entender como funciona e fazer o que a gente tem que fazer. Porque às vezes a gente não consegue reutilizar o que já está pronto. Como nesse caso, era um Excel, não tinha como a gente usar ele na web. Né? Então, são as complexidades dos dois lados. É bem complexo, os dois. E onde você acha que é o pulo do gato para a gente ter mais erros, né? Então, assim, em que momento você acha que todo mundo acaba escorregando um pouco e aí a gente começa a tomar decisões erradas e crescer onde não precisava? Você acha que é nessa empolgação do meio do caminho? Quando você entrega uma primeira V1 para teste, você fala, se a primeira V1 foi, agora eu posso encher de coisa porque já está lindo. Né? Em que momento você acha que é onde a gente começa a escorregar ali, né, nessa construção para essa entrega final? Eu acho que com certeza, quando a gente vê a primeira funcionalidade do nosso MVP, ela sai, a gente não precisa nem mostrar para o cliente, né? Quando o QA ali, chega no QA, quando vê a pessoa de produto, vê aquela primeira funcionalidade, ali pode ser o ponto que, né, crucial de todo o MVP. Por quê?
A pessoa que está desenvolvendo, ela está ali no dia a dia, ela está vendo a tela, alguma coisa, né? Está vendo a construção. Mas a pessoa de produto, o designer, o cliente, eles não estão vendo funcionando ainda. Então, quando tu entrega essa primeira versão do teu MVP, ele vê funcionando, e aí ele começa a ter muita ideia. Aí, assim, começa a pessoa de produto, então, assim, parece que dá um estalo, começa a sair ideia, não sei de onde. E aí é o ponto exato que a gente tem que dizer, não, peraí, calma, calma, vai colocando no backlog, segura um pouquinho, que a gente precisa entregar o valor primeiro, sabe? Porque é incrível. Sabe? É incrível, o pessoal de produto ali, é aquele momento, assim, que dá o estalo, assim. E tá certo, tem que ter muito estalo, é o que a gente quer, que cresça, que melhore, que, né? Só que tem que saber parar um pouquinho, assim, não, peraí, vamos entregar primeiro e depois a gente vem com as ideias, sabe? Porque senão, assim, senão ali é o ponto que, se pega um time empolgado, não que não tenha times empolgados, todo mundo tem que ser empolgado com o que tá fazendo, mas se pega time que adora colocar aquele puxadinho, é o ponto que o MVP vai virar aquele monstro que no final do ano vai estar todo mundo na praia vendo essa arte. É incrível. Muito bom. Ó, a Aline pediu para você compartilhar com a gente um segredo por trás de uma boa negociação ali dentro dessa construção da MVP. O que você daria aí de dica? Nossa, assim, essa negociação é complicada, tá? Bem complicada. Então, assim, porque a gente tem que conseguir fazer o cliente entender, né, o valor que ele pediu lá no início, sabe? A gente tem que sempre voltar para aquele início, para aquele escopo inicial, para, sabe, fazer, assim, o cliente dizer, olha, eu queria isso aqui, então é isso aqui que eu vou entregar. Por mais que ele venha com várias ideias, a gente tem que conseguir negociar para conseguir entregar aquele valor inicial que ele pediu, que ele queria, que ele, sabe, que ele estava focado. Porque ele vai se empolgar com outras coisas. É incrível. Ele vai sair se empolgando e a gente tem que conseguir voltar naquele ponto e dizer, ó, é isso aqui que eu quero te entregar. É esse valor que tu pediu e é isso aqui que eu vou conseguir te entregar. Então, mas assim, a negociação não é simples, e dependendo assim, do local onde tu trabalha, das pessoas que estão envolvidas, pode ser bem mais complicada. Aí, voltando nesse MVP, né, que eu estou usando de exemplo bastante, que tem pessoas aqui que tiveram dessas reuniões, que sabem o que eu estou falando, sabe? A gente chegava assim, chegou um ponto que era um time de juniores, tá? Eu era a mais sênior dentro do time ali, eu estava na função de tech lead, e começou a chegar head de produto, head de design, head de operações da empresa, num MVP, sabe? Como assim? Por que eu estou negociando com essa gente se era um MVP que era para ser algo simples e rápido de ser entregue, sabe? Então, a gente tem que saber mostrar que a gente vai entregar esse valor e conseguir negociar para chegar nesse ponto, dentro do prazo que a gente tem. Então, acho que esse é complicado de negociar. Aline, não é fácil, não. Nem um pouco. Boa. E a Priscila trouxe um ponto aqui que eu acho que é legal da gente falar um pouco, que é sobre essa questão do timing da primeira entrega, né? Para a gente conseguir entregar, testar, melhorar, evoluir, a gente tem que focar pelo menos na primeira entrega dentro do prazo. A gente sabe que dentro de um negócio, tudo é muito dinâmico, né? A gente prioriza e desprioriza com muito mais facilidade do que deveria ser o ideal. E quando a gente eventualmente precisa, às vezes, atrasar alguma etapa dessa entrega, o escopo tende a inflar e, às vezes, até mudar, né? Já aconteceu com você de, no meio do caminho, para e vamos recalcular a rota agora, né? A dor mudou e a gente precisa começar do zero. E até como lidar com essa frustração, seja de um feedback de uma V1 ali, talvez não tão bom, ou de uma mudança de rota no meio do caminho, né? Como também se manter motivado ali para conseguir entregar tantas mudanças, porque tudo é dinâmico hoje em dia, né? Não só as equipes, os Sim. times, cliente externo, interno. Assim, manter a motivação, às vezes, é um desafio gigante para o time, principalmente porque quando tu começa a trabalhar em algum produto, né, algum projeto, tu quer ver ele pronto. Então, é muito difícil tu largar coisas no meio e não ver o final dele, assim, porque a gente cria expectativa, não só o cliente cria expectativa, mas o time também, né? Porque o designer pensou naquilo ali, o pessoal de produto pensou, o desenvolvedor pensou, né, na arquitetura que ia colocar ali dentro. Então, teve toda uma expectativa criada e aí tem que parar porque a priorização mudou. Então, eu acho que
ser transparente desde o início, em todas as fases do projeto, é muito importante, exatamente porque a gente consegue entender o que está acontecendo, entender o cenário que a gente está trabalhando. Então, e claro que a gente sabe que, né, o mundo é dinâmico, as empresas são dinâmicas, a gente tem que ir mudando, vai mudando ao longo do tempo, só que se conseguir ser transparente desde o início do projeto, o que está acontecendo, e ser transparente com o time. Eu acho que, né, é o ponto assim, trazer, o pessoal está pensando em outra coisa, a gente vai ter que, talvez a gente tenha que mudar, trazer os talvez, porque aí quando chega um momento que acontece, a gente acaba não ficando tão frustrado, porque a gente já vinha tendo uma preparação. É diferente do que chegar e dizer, não, acabou, gente, é isso aqui, não tem mais, e aí vamos partir para outra. Sabe, se não teve uma preparação antes, o time vai ficar tipo, mas como assim? As horas que eu levei, como, sabe? Cria aquele sentimento ruim no meio do processo. Então, eu acho que a transparência numa produção de MVP, que aí a gente volta lá no que eu falei no início, do time estar coeso, de ter as decisões em conjunto, o time vai entender esse processo e vai entender esse fluxo para, talvez a gente tenha que matar o nosso MVP e partir para outro. Mas se não tiver transparência, não adianta ter time coeso, não adianta ter nada pensado ok, porque vai dar ruim. No final, o pessoal vai ficar, né, chateado porque não conseguiu entregar aquele produto. Mas para mim, acho que transparência com certeza é mais importante. Boa. Vou trazer algumas dúvidas aí que vieram da caixinha que a gente abriu lá ao longo das inscrições. O pessoal perguntou como saber se a gente está simplificando demais e criando uma dívida técnica perigosa para frente, né? Às vezes você falou que existe valor, às vezes, e não, né? Eu vou deixar a coisa muito grande, mas como saber ali se também não tá faltando? Eu acho que um ponto importante no MVP é a gente entender que a tecnologia que a gente está usando, ela precisa ser simples, ela precisa ser direta, só que ela não pode ficar ultrapassada. Eu acho que um exemplo, assim, muito é a gente conseguir manter, a gente está no MVP, mas manter todas as libs atualizadas, as bibliotecas atualizadas, sabe? Manter a atualização da nossa base, da nossa arquitetura, né, tudo certinho em dia, já vai nos ajudar a não ter essa dívida técnica no futuro. Algumas coisas a gente não vai ter como prever, então a gente não vai ter como saber o que a gente vai precisar para o futuro. Então, algumas dívidas técnicas, elas vão surgir de uma forma natural, porque faz parte do projeto, faz parte do MVP. Essa necessidade de entregar um pouco mais rápido, né, ter que deixar algumas coisas de lado. Mas se a gente conseguir manter a arquitetura, a base, de uma forma atualizada, eu acho que aí a gente já consegue diminuir essa dívida técnica do futuro. Boa. E você acha que já vale a pena pensar em microserviços quando ainda está numa fase de MVP? Não, já nem pensar. Não, né? No meio da pergunta... Não. Sim, eu acho que... Não, assim, tem uma galera que curte microserviços e tá tudo bem, tenho amigos que gostam, mas, assim, para um MVP não faz nem sentido. Porque o MVP, ele é para ser algo bem, né, conciso nele mesmo, assim, de preferência nele mesmo. Claro que muitas vezes a gente tem que fazer um MVP ligado a outros sistemas, né, tem integrações, tudo, mas ele é nele mesmo. Então, se a gente já começa com microserviços, quer dizer que já não vai ser um MVP, ele já vai ser um produto, já vai ser grande, já está sendo previsto muito mais do que um MVP. E ali o MVP, ele é para ser algo para provar um conceito, para ver se a funcionalidade atende, e pode ser que ele seja assim, que ele vai viver só nele. Vou trazer um exemplo de uma empresa que tem aqui de Pelotas, da minha cidade, que eles começaram o produto deles, o MVP deles, era uma página na web, onde a pessoa era para agendar diarista. A página deles na web, tu mandava o teu telefone e eles recebiam isso numa página, num Excel, e aí eles ligavam para a pessoa e agendavam a diarista. Esse era o MVP deles. Ou seja, quando eles provaram que a empresa tinha público, que o pessoal tinha interesse, eles tiveram que fazer um MVP novo, porque o MVP deles não tinha como evoluir, sabe? Mas foi um MVP que foi válido, entregou valor, eles conseguiram comprovar o que eles precisavam, né? Provar que a empresa era viável, e aí eles fizeram um produto depois. Então, eles mataram aquele MVP dele. Porque, se fosse pensar, a dívida técnica deles ali era gigantesca, porque não tinha sistema por trás. Então, não tinha nem como dizer, né? Era um abismo técnico que tinha ali. Então, mas validou, cumpriu a função dele, que era validar o negócio. Então, acho que é muito isso. A gente tem que focar muito em validar o que a gente quer,
né? O que esse MVP está querendo validar? Pode ser que ele vai viver só nele, ele vai viver, vai validar o que ele tem que validar, e aí ele vai morrer e a gente vai começar um novo. E tá tudo bem, é a ideia do MVP. Boa. E aí eu acho que tem uma que é um pouco polêmica também, né? Quando que é melhor reconstruir ou quando que é melhor refatorar, né? Algo que está ali dentro do conceito de MVP, né? Então, eu acho que, né, fica bem amarrado com o que a gente estava falando ali. Exatamente, porque tem MVPs que eles só precisam provar um conceito. Eles só vão provar, né, e eles são diferentes de uma prova de conceito, de uma POC, porque a POC vai provar talvez uma tecnologia, alguma coisa bem pequena, e o MVP ele já vem para provar algum valor. Então, ele pode ser um pouco maior do que uma POC, porque ele vai agregar mais algumas coisas. Mas aí, a partir do momento que tu conseguiu comprovar esse valor, pode ser que ele morra nele mesmo. E aí tu vai ter que fazer um novo. Tu vai ter que fazer do zero, começar tudo de novo, aí pensar em escala, pensar em, né, em uma arquitetura ainda maior, né, pensar em algumas coisas que tu já conseguiu validar nesse teu MVP. Mas pode acontecer de tu conseguir montar uma base, uma arquitetura de um MVP que seja consistente, que seja sólida o suficiente para ele só ser refatorado. E aí a gente volta de novo em vários pontos que eu comentei. A gente precisa entender o nosso público, a gente precisa entender o que a gente está tentando provar com esse MVP e tentar buscar um equilíbrio para a gente conseguir, talvez, fazer esse MVP ser só refatorado no futuro. Mas, assim, é algo que só se consegue depois de vários MVPs que tu vai colocar fora. Porque tu vai fazer um MVP, tu vai ver que usou a tecnologia que não vai conseguir escalar, ou num outro MVP tu usou de uma forma que hoje em dia não se usa mais, ou tu precisou validar de uma forma que tu viu que o teu cliente não fez sentido. Um exemplo, acho que para ilustrar isso, também vou trazer de novo a agricultura familiar. A maquininha de cartão, tá? A maquininha de cartão que hoje todo lugar tem, toda feira livre tem, todo mundo usa. Quando ela foi criada, beleza, foi criada, pensada de uma determinada forma, que os botõezinhos, né, pensando naquelas que são botões, não é de tela, são os botõezinhos pequenininhos. E aí pode ser que para esse agricultor familiar, pode ser não, isso eu vi acontecer na feira, ele simplesmente não conseguia apertar um botão só, que o dedo dele já estava tão calejado que ele apertava 2 botões na máquina. Então, é o tipo, digamos que aquela máquina fosse um MVP de uma máquina. Isso teria que ser colocado fora, porque é um hardware, e ser feito de zero de novo, porque teria que pensar num botão maior, que tivesse as letras maiores, para o pessoal poder, então, apertar o botão de uma forma certa. Então, é o tipo de coisa que depende muito do público, do teu produto, do teu MVP, o que tu tá, né, o que tu quer entregar, o que tu quer provar de valor, para poder, então, entender se tu vai refatorar ou se tu vai fazer do zero. Boa. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer trazer algum comentário, alguma observação, contar aí alguma experiência real que esteja vivendo? Não, Todo mundo quietinho. todo mundo quietinho. Leco, o que você acha que os desenvolvedores hoje eles mais subestimam quando a gente fala de arquitetura? Não sei se talvez aí a IA também esteja influenciando um pouco nesse cenário de arquitetura e a gente está subestimando talvez algumas etapas de alguns processos. O que você acha que hoje a gente tem subestimado aí, pensando em construções de MVP? Eu acho que a gente tem subestimado o simples. A gente está esquecendo de ser simples, de trazer ali o base, sabe? Pegar uma base que atenda de uma forma que seja rápida e direta. Então, muitas vezes a gente, como desenvolvedor, a gente quer trazer a melhor solução, a mais nova, a mais tecnológica, a mais cheia de tudo, e às vezes o que a gente precisa para validar ali nosso produto é talvez um Excel. Então, botar um formulário na internet com um Excel, sabe, por trás ali para coletar dados, e talvez com isso a gente consiga validar o que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente quer colocar algo gigantesco e não precisa, porque a gente vai validar de uma forma bem mais rápida e simples. Então, é esse o ponto, assim, a gente tem que, na questão de arquitetura, às vezes o simples resolve o que a gente precisa. Então, não precisa ter uma grande estrutura gigantesca para validar. Então, claro que depois precisa talvez refatorar, revisitar tudo, mas aí a gente já vai estar num outro passo, né, de já se transformando em produto mesmo, então saindo desse mínimo. Então, é isso.
Boa. A Priscila perguntou: com a IA hoje, muitas empresas estão codando via Vibe Code, principalmente MVPs. Onde você acha que o dev deve se reinventar nesse processo? Então, acho que o Vibe Coding ele surgiu muito e o foco muito de plataformas de forma geral, assim, para poder auxiliar a fazer esses testes, a ter esses MVPs de forma rápida, a poder realmente tu jogar ali a tua ideia, né, para uma IA e a tua IA montar essa tua ideia de uma forma bem rápida e poder testar. Então, acho que principalmente o Vibe Coding de plataformas como o Lovable, o Firebase Studio, que agora até o Google fechou, sabe? Então, são plataformas exatamente focadas nisso. É pegar a ideia e transformar nesse MVP para te testar a tua ideia. E é muito legal nesse sentido, porque tu consegue validar de forma rápida, sem se preocupar tanto com um código perfeito, né, que seja, às vezes, não, a segurança ali talvez não seja das melhores, mas mesmo assim é ok, porque tu vai testar, tu vai validar a tua ideia. Então, nesse ponto, é excelente. O dev, ele precisa se reinventar no sentido de conseguir entender que é um MVP para poder validar uma ideia e a partir daquele ali ele conseguir talvez escalar, talvez modificar, talvez ter que pegar só a ideia e refatorar. Então o dev ele tem que conseguir entender que ele precisa entregar esse MVP rápido para poder validar a ideia e aí vai ajudar muito nisso, o Vibe Coding nesse sentido ajuda demais. E aí que a responsabilidade dele ali então, vai ser pensar nessa arquitetura para poder trazer a segurança que talvez a IA não vai estar pensando, é trazer, né, uma estruturação, né, que muitas vezes a gente não vai ter pronto da IA, a gente vai ter ali o back-end, o front-end, mas falta todo. Onde é que a gente vai colocar esse código? Onde é que esse produto vai rodar? Como é que ele vai chegar na pessoa que eu preciso usar? Então, o dev ele tem que trocar o olhar dele do código e começar a pensar exatamente no onde vai estar, como é que eu vou modificar, como é que eu vou fazer ele crescer, se precisar, como é que eu vou, né, dar manutenção. Então, é muito nesse ponto, assim, se reinventar e pensar em arquitetura. Acho que hoje em dia o dev ele pensa muito menos em código e muito mais em arquitetura, em como as regras de negócio estão ok, estão certinhas. Então, muda esse olhar, assim, sai tanto do botar a mão na massa com código e pensar em regras de negócio, pensar nessa estrutura com o time, está muito alinhado com desenvolvimento e produto, design e produto, para poder ter um MVP legal, usável, né, e que prova que tem que provar. Boa. Leca, na sua visão, acho que talvez você já deva ter interagido com um pouco de cada senioridade, principalmente pensando em projetos aí, né? E aí uma das perguntas que vieram é quais características você acha que um desenvolvedor ali, né, dentro das senioridades, ele precisa ter ali, principalmente quando você olha para essa construção de projetos, né? Quais são as características que esse dev precisa ter aí? Eu acho que independente da senioridade, tem que estar muito aberto a conversar com outras áreas. Eu acho que esse é um ponto, assim, de poder estar ali aberto a conversar com o pessoal de produto, com o pessoal de design, com o pessoal da ponta, com usuários, se for o caso. Muitas vezes o desenvolvedor, dependendo de onde ele está, principalmente se for um MVP, ele vai ir, né? Se ele estiver numa startup que é pequena e às vezes é um dev e um designer, ele precisa ir lá e conversar também com o cliente. Então, acho que isso independe do nível de senioridade. Um estagiário, eu já espero, né, que seja curioso, que queira ir atrás, que tenha, ele não precisa saber da tecnologia que está sendo feita ali, né, do que está sendo usado e codado, mas ele tem que ter a curiosidade de ir atrás, de tentar entender, de tentar fazer alguma coisa. Assim como o júnior, aí conforme vai crescendo, a gente vai, né, querendo que ele saiba um pouco mais. Do lead, eu já espero muito, assim, que seja uma pessoa que esteja aberta a ensinar muito, que esteja aberto a explicar e que queira explicar, porque muitas vezes pode ser que tenha um time só de sênior e de lead, mas se ele está ali como liderança, vão ter coisas que os outros devs, mesmo sendo sênior, não sabem ainda, e ele tem que estar aberto a trocar, a conversar, a ajudar a priorizar, ajudar, né, essa conversa entre todas as áreas. Mas, assim, para mim, eu acho que a característica principal, independente de senioridade, com certeza é essa capacidade de conversar e trocar com outras áreas.
não ser só técnico. Se tu consegue, como desenvolvedor, explicar para uma pessoa não técnica o que tu está fazendo de uma forma simples, que a outra pessoa entenda, para mim é a característica principal. Porque quer dizer que tu sabe explicar para uma IA, se for preciso, tu consegue explicar para qualquer pessoa. Então, o teu produto vai ser muito melhor, porque tu sabe explicar, sabe? Não precisa trazer todo um tecniquez para explicar alguma coisa que para o usuário, às vezes, é um botão. E é um botão, realmente ele está vendo só um botão, ele não está vendo todo o que está por trás. E ele não precisa saber tudo o que está por trás, ele só precisa saber que aquele botão funciona e por que ele funciona. E tem que saber explicar esse botão para esse usuário, de uma forma simples, rápida, independente da senioridade. O desenvolvedor ele é um pouco comercial também, né? Principalmente em estruturas pequenas, em que você talvez não vai ter ali, né, uma pessoa responsável por fazer essas conversas entre áreas, enfim, ou com a pessoa que está comprando aquele serviço que vocês estão desenvolvendo, né? Então, acho que é isso, fazer uma pessoa leiga entender o porquê das coisas, acho que é uma grande sacada mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum ponto? Acho que vou para uma das últimas aqui, então. Se você tivesse que deixar ali uma regra para evitar que um MVP vire ali um monstro, um pesadelo, qual seria? Ou uma dica, enfim. Nossa, essa aí eu acho que é criar pelo menos tentar definir um escopo lá no início do MVP, um escopo factível, sabe? E tentar se apegar. Eu sei que as coisas vão mudando ao longo do tempo, que a gente precisa se adaptar, tudo isso. Mas se a gente tiver um escopo bem definido no início, a gente consegue pelo menos ter uma visão de que o MVP vai chegar no final sem virar um monstro. Vão ter puxadinhos? É possível que tenha. Mas se a gente conseguir entregar esse valor, né, ter o foco no valor que a gente quer entregar, no público que a gente tem, para a gente chegar ali e entregar o valor que a gente deseja para o nosso público. Então, é se apegar muito nesse escopo inicial, porque o MVP para ser rápido, então, né, a ideia ali é da gente conseguir entregar de uma forma mais rápida e conseguir entregar valor. Eu acho que a gente tem que conseguir sempre chegar nesse ponto de entregar o valor que a gente deseja para o nosso cliente. Então, é isso. Boa. E tem aí alguma outra dica que você queira deixar? Tem algum ponto que você acha que a gente não passou, que seja importante ter sempre no radar de quem está desenvolvendo aí ou participando da construção de algum MVP? Eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que um ponto mega importante é isso de ter essa coesão com o time, de estar aberto a trocar com as outras pessoas, mas pensar simples. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tem IA nos ajudando, a gente tem, né, a gente consegue entregar muita coisa muito rápido hoje em dia, e isso é excelente, mas a gente tem que pensar simples, a gente não precisa deixar com tudo complexo, nem tudo precisa ser complexo, nem tudo precisa ser gigante, nem tudo precisa ter várias funcionalidades acopladas que, né, que faz de tudo ao mesmo tempo. Não, a gente tem que entregar valor. A gente tem que entregar que, às vezes, o usuário só quer um botão. Ele não quer que o botão faça piruetas na tela, que ele solte estrelinhas. Ele não quer isso, ele só quer um botão. Então, conseguir fazer isso, ter essa visão de entregar o simples, bem feito e que atenda o que o cliente quer. O foco no cliente, acima de tudo, assim, para entregar valor no simples, sem deixar complexo, sem querer nada muito gigantesco, que vai virar um monstro, com certeza. Boa, maravilha. Bom, gente, fechamos. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer trazer algum ponto, alguma observação? Sim, não? Que o Matheus trouxe aqui, né? Que ele acha que hoje em dia o dev tem que se interessar mais pelo produto, né? Pelas regras do negócio. Acho que a estrutura mudou um pouco, né, Leca? Agora acho que o desenvolvedor ele não fica mais só lá no código, no código, no código. Não tem como. O desenvolvedor hoje ele não pode ser uma ilha sozinho, fechado na sua caverna, codando. Não tem mais espaço para isso. O dev ele tem que estar junto, ele tem que estar conversando com as outras áreas, ele tem que entender um pouquinho de tudo para conseguir ter essa troca melhor, sabe? Então é bem importante, né, ser essa pessoa que conversa assim entre várias áreas. Boa, a Roberta trouxe aqui. Quantos softwares em clean você já viu em empresas rodando?
Muitos poucos, nenhum. Pelo menos aonde eu trabalhei, não. Aonde eu trabalhei, a gente sempre tem a tentativa, tá? Sempre tem aquela expectativa, aquele desejo, mas 100% eu ainda não esbarrei, não. Sim, não. Não, assim, é meio utópico pensar que a empresa vai conseguir fazer 100%, tá? Então, é, em menor parte, sim. É muito difícil. Pelo menos eu não tive experiência ainda em empresas que tenha 100%. É sempre a expectativa, o desejo, a vontade, a busca sempre, a gente sempre busca chegar nesse ponto, mas a gente nunca, pelo menos eu nunca consegui chegar em um dos lugares que eu trabalhei. Bom, gente, então estamos caminhando para o final. Leca, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada aí por compartilhar um pouco da sua experiência, sua expertise. E a Jennifer trouxe aí uma dúvida antes da gente acabar. Quando um dev centraliza a comunicação com o produto, QA, Tech Lead, Scrum e o MVP, isso não vira um gargalo ou uma sobrecarga? Como que você acha que isso pode ser equilibrado? Mas a ideia não é centralizar, tá? Então, o dev não vai centralizar a conversa de todo mundo. O dev, ele tem que ser uma pessoa, ele só tem que conseguir conversar com todo mundo, no sentido de não ficar isolado, porque há um tempo atrás era muito comum o dev recebia a demanda do designer, acabava, né, de pessoa de produto, e ele ficava ali focado no que ele tinha que entregar, e depois passava para um QA e não conversava com ninguém. E a importância da comunicação ele está ali junto já, o designer está pensando naquela funcionalidade, o produto está pensando, ele já está trocando, já tem uma troca técnica ali, tipo, isso aqui, eu acho que esse select não vai dar bom aqui, esse botão não vai dar bom aqui, sabe? E não é centralizar, é só ser uma comunicação mais fluida e não ficar isolado, esperando que chegue a demanda do designer para ele. Não. Já começar a trocar desde o início, fazer parte do discovery, sabe? O desenvolvedor que participa do discovery, quando chega a demanda para ele, ele já sabe do porquê que aquilo foi pensado daquele jeito, ele entende o porquê que ele, né, o designer pensou em colocar o que colocou na tela. E aí, de novo, eu acho que o exemplo para mim mais claro de ter é isso da agricultura familiar, de tu pensar num aplicativo que tu vai ter que ir para o meio do campo. Aí chega um app, né? Imagina, chega um layout, um design pro dev, que ele é todo com cores bem contrastantes. Aí o dev vai dizer, mas por que o designer pensou isso? E aí, se ele já participou lá no Discovery, que ele entende que tem que ter um contraste alto por causa do sol, ele já vai entender que ele vai ter que fazer aquilo ali, porque vai ter um sol batendo na tela, sabe? Então, não fica... o desenvolvedor já entende o motivo das escolhas feitas. Então, é muito isso. Não é centralizar, mas é fazer parte também, e todo mundo, né? E não é só o dev, todo mundo conversar tudo para saber de uma forma bem fluida, né, o desenvolvimento. Boa. Bom, gente, então chegamos aqui na reta final do nosso papo. Se vocês ficaram alguma dúvida, últimos segundos para perguntas. Eu já queria, de antemão, super agradecer a presença de todos vocês. Vou pedir, juro que são 30 segundinhos para vocês responderem aí a nossa pesquisa. Deixei o QR Code na tela, mas também o link aqui no chat, porque a ideia é que a gente tenha cada vez mais encontros como esse, a gente está intercalando aí temas de soft e hard skills também, né, para a gente trazer aí pessoas e temas que façam sentido aí para vocês, porque esse é o objetivo da nossa comunidade. E a gente já tem aí um spoiler também do nosso próximo tema. A gente vai falar um pouco de como se tornar hoje ali, né, um profissional indispensável, né? Acho que para além dali do ser bom tecnicamente, a Leca até entrou um pouco aí nesse tema agora, né? Para além de saber o código, né? Então a gente vai entrar um pouco mais nesse tema do que diferenciar hoje, né? Do como, principalmente desse exercício que as IAs têm feito, né? Sobre o nosso posicionamento profissional, né? Como a gente não se anular ali hoje com algumas facilidades ali de sistemas e ferramentas. Então, depois a gente vai mandar aí todos os detalhes dos convites para vocês também. E aí a gente queria aproveitar já esse gancho para deixar aqui esse convite para vocês.
Então, espero que vocês tenham gostado do encontro, espero que vocês tenham gostado aí dessa troca, que vocês saiam daqui com um pouquinho mais de conhecimento. E, Leca, não sei se você quer fechar aí, trazer mais algum ponto. Acho que é isso. Fico à disposição, né? Estou lá no LinkedIn, só quem quiser conversar mais um pouco por lá, estou sempre por lá. Então, é só me adicionar lá, tranquilo. Qualquer coisa. Maravilha. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo finalzinho de dia aí para vocês e uma ótima semana. Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Valeu.